Como estamos a gravar no dia 25 de Abril, eu direi que um bom instrumento para encontrarmos um rumo adequado é revisitarmos aquilo que foi o processo do 25 de Abril nas suas concretizações. A capacidade que o povo português teve e aquilo que foi capaz de inventar para democratizar a sociedade portuguesa, para descolonizar e para propiciar desenvolvimento ao país em algumas áreas de forma absolutamente extraordinária e exemplar, como foram as grandes conquistas ao longo destes anos na área da saúde, na área do ensino, por exemplo. Esta pandemia que estamos a viver é, de certa forma, um acontecimento histórico. Esta pandemia gera condições que são absolutamente inéditas e, de certa forma, isto deve-nos levar a pensar que estamos perante um momento de exigência de produção de rupturas na sociedade. Rupturas que podem ser reformas bem orientadas. Eu direi, a partir daqui, que o que é que nós precisamos? Precisamos de investimento. E aqui, por exemplo, a experiência dos portugueses na descolonização é uma experiência extraordinária. A descolonização teve impactos fortíssimos que a sociedade foi capaz de gerar. O conceito hoje apela-nos, por exemplo, a duas conquistas de soberania que são absolutamente primordiais. A primeira, conquistar soberania face à União Europeia e perante os mercados. E a segunda, conquistar soberania para as pessoas que estão aprisionadas nas precariedades, em falsos determinismos tecnológicos e na falta de tempo, porque nós hoje não conseguimos gerir o nosso tempo, ele está controlado por outros. Depois precisamos de um modelo não precisamos de voltar à normalidade, tomando a normalidade como aquilo que eram os caminhos seguidos até agora, porque se há coisa que a pandemia nos demonstrou foi um conjunto imenso de contradições, um conjunto de realidades, como por exemplo o papel do Estado, a necessidade de se valorizar o trabalho. Esta pandemia grita-nos às nossas consciências a centralidade do trabalho e dimensões importantes dessa centralidade que têm que ser tidas em conta quando tratamos da remuneração do conjunto dos trabalhadores. Não pode continuar a haver a desigualdade que estava marcada no tratamento dos trabalhadores e muito menos a desigualdade provocada por uma má distribuição profundamente injusta entre capital e trabalho. Essas são questões primordiais. Nós precisamos de produzir mais bens essenciais, precisamos de uma economia que cuide das pessoas, precisamos de uma economia mais atenta às questões ecológicas e ambientais, precisamos de uma economia que gere condições para uma sociedade mais solidária e uma economia que trate de forma nova as questões do território e as questões das relações entre gerações e dentro da mesma geração. Estes são alguns traços fundamentais. Eu dizia, é possível encontrar investimento, mas há um desafio que se coloca muito forte, que é, para haver investimento, nós não podemos continuar prisioneiros de políticas velhas que na União Europeia até agora se tentam continuar a impor. Este combate vai ser um dos combates fundamentais para depois se criarem condições, ou em simultâneo se criarem condições para o resto dos desafios. Nós precisamos de uma ação social e política forte para defender a universalização da legislação e aprofundar a legislação do trabalho num sentido capaz de responder aos problemas com que deparamos.
a mim preocupa-me, desde logo, que esta dinâmica gerada, por exemplo, pela utilização forçada, mas positiva, do teletrabalho, que já está a mostrar que há fatores positivos, mas também muitos negativos e preocupantes, nós precisamos que a continuação da dinâmica gerada agora não imponha uma generalização de teletrabalho absolutamente desregulado. Mas não é apenas o teletrabalho. Há outras formas de desenvolvimento do trabalho que podem tender para se instalarem à margem do respeito pela legislação ou aproveitando a não existência de legislação laboral. Nós temos de travar um combate para que não nos baralhem o tempo do trabalho e o tempo do não trabalho. Esta é uma questão absolutamente fundamental. Nós precisamos de condições para a organização coletiva dos trabalhadores. Eu diria que há que afirmar dimensões universais da legislação do trabalho existente, mas há alterações pontuais a fazer, muito importantes, e, por exemplo, a revitalização da contratação coletiva não pode ir na enxurrada das novas realidades que anulam, ou que tendem, pelo menos do ponto de vista da imagem, a anular a continuação da existência de dimensões e de compromissos coletivos no mundo do trabalho. É um tempo de grande combate pela afirmação dos direitos dos trabalhadores, no plano individual, mas muito e muito no plano coletivo, impedindo que novas dinâmicas se transformem numa regressão do já muito desequilibrada relação entre capital e trabalho.